prepara para a 17ª Expo Leite e primeiro Festival de Cerveja Artesanal. Gasolina sem impostos em São Leopoldo e paralisação de servidores. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal RS. Olá, está começando mais um Jornal RS. Você sabia que a cada dia cerca de 2 idosos sofrem agressão em Caxias do Sul? Esse dado é baseado em idosos que procuram ajuda diante da agressão sofrida. Com certeza, os casos são bem maiores. A partir de hoje, inicia uma série especial da TV Caxias que, além da violência, vai mostrar também as dificuldades e os cuidados para a melhor idade. O envelhecimento é natural ao ser humano. Chegar aos 70, 80, 90 anos é enfrentar a velhice, conviver com o esquecimento, com a dificuldade de locomoção e muitas vezes com a violência. Raquel faz parte da coordenadoria do idoso e, para ela, muitos deles escondem os traumas que enfrentam. Então, assim, a gente compreende que há mais do que 2 pessoas sendo violentadas em Caxias do Sul por dia, uma vez que a subnotificação é muito grande. Tomar coragem para buscar algum tipo de apoio, ainda mais um órgão de proteção, ir à delegacia de polícia, ir ao conselho do idoso, tudo. A pessoa tem que ter muita coragem, tem que ter muita força de vontade, porque em mais de 70% dos casos a violência é perpetrada de algum ente da família. Raquel acredita que é preciso mudar não apenas a realidade em que vivem muitos idosos, mas também aqueles que são responsáveis por eles. Assim, a gente tem que fazer com que essas pessoas aprendam a lidar com o idoso, aprendam a gostar, aprendam a conviver, enfim, porque senão a gente não vai conseguir ter uma inversão desses dados. A estimativa é que em Caxias do Sul existam 53 mil idosos, 12,18% do total da população. E a perspectiva é que esse número aumente ainda mais nos próximos anos. De acordo com dados do IBGE, no Brasil, os idosos representam 12,6% da população e a violência contra eles, em 56% dos casos, é cometida por filhos e enteados, e em outros 18% também por familiares não identificados. 7 filhos não cuidam de um pai, mas esse pai criou 7 filhos. Alguns casos que foram acompanhados pela coordenadoria do idoso ficaram marcados na memória de Raquel e a fazem refletir. Todos nós queremos envelhecer. Será que essa pessoa que hoje maltrata o idoso não quer ficar velho? Não quer ter a dignidade de ter uma velhice tranquila, saudável? Um dos fatores que impede o idoso de denunciar o agressor é o fato dele ser um integrante da família. E o argumento se repete muitas vezes. Uma mãe tomar a decisão de denunciar um filho não é fácil. Ver a polícia invadir a sua casa por causa de brigas é horrível, uma dor indescritível. E as linhas metropolitanas estão mais caras desde segunda-feira. O reajuste foi de aproximadamente 3%, ou seja, 10 centavos. E as linhas que mais sofreram foram de Novo Hamburgo e Porto Alegre. Acompanhe na reportagem da TV Canoas. Começaram a valer na última segunda-feira as novas tarifas para ônibus intermunicipais na região metropolitana. A passagem entre Canoas e Porto Alegre passou a custar R$ 3,25. Já para as linhas entre Canoas e Novo Hamburgo, o preço é de R$ 2,75. De Canoas a Nova Santa Rita, o valor foi reajustado para R$ 2,90. As novas tarifas foram definidas em abril pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, delegados do Rio Grande do Sul, a AGERGS. O aumento das tarifas foi de 3,52%, 10 centavos em relação aos preços anteriores das passagens, que eram de R$ 3,15 para as linhas entre Porto Alegre e os municípios da região metropolitana e de R$ 2,65 para as linhas intermunicipais das cidades entre Canoas e Novo Hamburgo.
Segundo a Agergues, o reajuste foi aprovado para a recuperação temporal dos índices, revisão do aproveitamento econômico do sistema e consideração de viagens expressas necessárias para a operação. Além dos lojistas, os donos de hotéis e restaurantes também estão com expectativas boas quanto à Copa. Vamos ver em entrevista o que o presidente da Sindigastrô de Novo Hamburgo falou à TV NH. A Copa do Mundo está chegando e na cidade vai se presenciando uma movimentação na parte hoteleira. O diretor do Hotel Union declarou que a expectativa do hotel com relação aos dias da Copa está abaixo do esperado em decorrente da política do país. Ele pensa que devem haver mudanças sérias na parte de principalmente estrutura, diminuindo assim a burocracia no município. A gente sabe que existem muitos bloqueios. E bloqueios é diferente de reservas efetivas, né? Cada hotel adotou uma política. O nosso hotel não se credenciou como hotel da FIFA, até por causa do comissionamento que era muito elevado. Optamos em atender nossos hóspedes primeiro e não comprometer o hotel integralmente com a empresa que foi credenciada pela FIFA para fazer as reservas. Eu acredito que nós aqui no nosso hotel nós trabalhamos com uma tarifa com restituição elevadíssima e sem restituição com desconto elevado também, para que a pessoa que faça a reserva já efetua o pagamento e não tem mais devolução. Acredito que um dos fatores que está havendo procura do nosso hotel em função exatamente da tarifa e em função de que também a estação do trem de Novo Hamburgo está muito próximo ao hotel e vai ficar uma barbada para a pessoa se locomover de Novo Hamburgo a Porto Alegre, lá toma um táxi e vai para o estádio muito fácil. A expectativa da Copa está sendo frustrada por isso. Tenho lido manchetes da Inglaterra, tenho lido manchetes dos Estados Unidos, da Alemanha. A Alemanha é um país muito sério, um país que preza pelo respeito ao ser humano, a Inglaterra também, os Estados Unidos também, e infelizmente as manchetes lá são muito ruins, Com relação ao Brasil? Com relação ao Brasil, a insegurança, a não término das obras. As obras não vão estar terminadas. O nosso aeroporto não vai ter, nenhum dos aeroportos não está concluída as obras, nem aqui perto do Beira-Rio, as obras que foram prometidas, mais de 50% ou 50% não foram concluídas. Eu tenho uma visão muito simples de um país que quer acolher bem. Para acolher bem o turista, tem que acolher bem o seu cidadão. O Hotel Locanda está com as expectativas positivas. O espaço, inclusive, está com procuras atípicas, como, por exemplo, em jogos da Argentina, uma vez que está com procuras favoráveis nessa época. Na verdade, nós temos algumas procuras atípicas, né, específicas para determinados jogos, principalmente o jogo da Argentina. Se vê que houve uma procura maior nesse sentido, né? Mas o mercado como um todo ele ainda tem uma certa intranquilidade, né? Porque nós que trabalhamos com clientela fiel, que tem um fluxo regular durante o ano, ela ainda cria uma expectativa se viaja ou não nesse período, em função da provável ocupação de aeroportos, enfim. Então, por enquanto, ainda se tem uma construção favorável ainda, né? Mas existe uma expectativa de melhora ou não nesse sentido, né? O presidente do Sindigastrô declara também uma expectativa grande com relação à Copa na rede hoteleira e na parte gastronômica da cidade. César diz que Novo Hamburgo tinha que ter se preparado melhor para este evento, não esquecendo sua estrutura básica, que é a saúde, a educação e a segurança. Bem, a Copa ela representa um foco de venda do país, né? Na nossa região especificamente, a ocupação por enquanto é baixa. Nós esperávamos mais ocupação, nós temos 40% menor o preço do que a região metropolitana de Porto Alegre e Gramado e Canela. Mas eu vejo com bons olhos o período da Copa, porque ele vai alavancar os próximos 2 anos de venda, principalmente de venda do país e dos destinos aqui do Sul. E como a parte gastronômica está se preparando?
Nós já temos preparado a gastronomia há mais de 4 anos, principalmente com curso de qualificação via Senac e outros. Alguns restaurantes fizeram cursos de línguas, em espanhol e inglês, outros vão contratar tradutores durante esse período. Paralisação de servidores em São Leopoldo. Em reunião, os servidores decidiram a paralisação até quinta-feira. Acompanhe na reportagem da TV São Léo. Servidores municipais decidiram por paralisação até quinta-feira. Eram 13 horas quando os servidores de São Leopoldo decidiram paralisar os serviços até quinta-feira. Nós estamos, foi aprovado aqui 2 dias de paralisação, que todos os servidores tenham bastante consciência e também a nossa comissão de negociação e mobilização. Vai ser paralisação lá na Câmara de Vereadores. Após o encontro com o governo municipal na manhã desta terça-feira, os servidores realizaram assembleia unificada em frente à prefeitura, decidindo a paralisação até o dia 22, quando está marcada nova reunião a partir das 14 horas. Centenas de funcionários públicos realizaram um ato em frente à sede do governo municipal pela manhã. O ato teve início antes do encontro entre representantes dos sindicatos dos professores, dos profissionais da saúde e dos servidores em geral e o governo, que aconteceu às 9 horas da manhã. A reunião, que durou até quase o 12:30, não foi bem recebida pelos servidores. A ausência do prefeito Aníbal Moacir, do vice-prefeito Daniel Dauti e do secretário de Gestão e Governo Valdir Matos foi motivo de indignação entre os manifestantes. Às 12 horas e 40 minutos teve início a discussão entre os servidores que definiram os rumos dos manifestos e mobilizações que inicialmente paralisam até quinta-feira, dia 22, quando no turno da tarde voltam a se reunir com o governo municipal para tratar das novas negociações. Entre as pautas, as reposições de 5,61% e aumento real de 20%, entre outras. Delmara Júnior para a TV São Léo, uma emissora da Rede Comunidade de Televisão. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com muito mais notícias para você.